Kepp, neste livro, A Metafísica Trilógica, Libertação do Ser, ele fala, à página 9, que como o próprio nome indica, a metafísica é a rainha das ciências, é a que estuda a causa das causas, e que está além do mundo físico. Meta é além, física é do mundo físico, significando que o ser habita um universo transcendental, sendo que o homem é o único ser a viver na transcendência. Kepp se baseou na metafísica da Grécia Antiga, principalmente corrigindo as inversões que Aristóteles cometeu. A partir daí, Kepp começou a considerar a noção de ser e de doença de uma forma muito inovadora, porque o ser em si, como ele considera e como os antigos gregos consideravam, é em si ou por si bom, belo e verdadeiro. Portanto, a sua essência original é muito sã, é perfeita, mas devido a uma atitude de negar, omitir ou deturpar, o ser humano entrou naquilo que chamamos de mal, ou de doença, ou de neurose, de sofrimento, que seria a privação, a negação ou a omissão ao verdadeiro ser. Aqui entram os conceitos, por exemplo, de potência e ato, né, que Kepp corrigiu Aristóteles, mostrando que não existe uma evolução, um desenvolvimento do menor, potência, para o maior, o ato. Que o ser humano ele não vai se desenvolvendo de um estado doente para um são. Ele, quando é concebido, já desde o seu princípio, ele tem toda a estrutura que precisa. Depois vai caindo para isso que se chama de potência ou de doença. Então, seus senhores notários, senhores verão que o estado nosso é um estado, vamos dizer, mórbido, né? Morbus é doença. Nós vivemos uma doença que, se não é física, né? Que não está no corpo, mas pelo menos está na vida psicológica. E essa doença ninguém percebe. Então, esse livro que eu escrevi, né? Esse Metafísica Trilógica, a questão do ser, a libertação do ser, né, como está aqui, é para tentar, pela vontade, libertar o ser humano para ser novamente. Quer dizer, para se libertar daquilo que nós chamamos de máscara, né, que esconde a questão da soberba, da inveja, da ira. Então veja esse esquema que eu coloquei lá. O ser é aquilo que é, o real. E o que eu quero dizer com isso, né? Que o ser humano deixou de ser aquilo que ele é na origem, como a Cláudia falou. Na origem ele era bom, ele era belo e ele era verdadeiro. E agora não é mais porque ele renunciou ao verdadeiro ser. Então eu fiz outro esquema, veja lá, o esquema metafísico keppiano, que o ser humano colocou no interior dele a soberba, a inveja e a ira, né? E pela questão da vontade, praticamente. Depois, envergonhado com o que ele é, ele colocou uma máscara. Veja lá a máscara em cima. Então, veja embaixo, inconscientização. O ser humano inconscientiza aquilo que ele é. Mas, infelizmente, né, o que ele é uma mistura agora daquilo que ele foi criado no início, na origem, quer dizer, foi criado dentro de todo o bem, de toda a verdade, de toda a beleza, e agora ele colocou também toda a feiura que ele pode ter, ele colocou toda a mentira, ele colocou todo o mal. Então, nesse livro, eu coloquei algumas sentenças muito importantes para os senhores verem. Notem aí que eu acho que a desinversão da metafísica pode consertar todos os erros da civilização. Por quê, né? Em segundo lugar, a ação pura é a fonte de todo conhecimento, sanidade e realização. Então, o que eu quero falar com isso?
que para voltar ao ser, o indivíduo a ser novamente aquilo que ele teria que entrar numa ação boa. Fazendo o bem, empenhado em fazer o bem, ele vai corrigir o DNA, compreende? O DNA é aquela espiral, né, da genética. Então, se ele se empenhar em ser bom, que aliás, veja, o indivíduo que quer ser bom é uma exceção na regra, né? É uma total exceção no mundo. Até chamam essas pessoas de gênios, santos, e pessoas bondosas, pessoas incríveis, né? Porque é uma exceção. O ser humano, ele quer ser, mesmo assim, sem perceber, e sem perceber na maior parte das vezes, ele é delinquente, ele quer ser delinquente. Agora, é claro que ou ele se segura de medo, né? De medo de ser pego na delinquência, ou ele se segura porque ele ama demais o bem, quer dizer, ele quer ter uma vida transcendental boa, principalmente lá no além, né? Quando ele for embora. Então veja o esquema novamente. Em terceiro lugar, a única maneira de viver plenamente a transcendência é através do ato puro, portanto do ato bom, né? Quer dizer, para o indivíduo voltar a ser o que ele era, o bem, o belo e a verdade, ele teria então que voltar a praticar o bem, que ele não pratica mais. E finalmente, em quarto lugar, existe o ato puro, transcendental, e a rejeição a esse ato, que seria a doença. Então, o que acontece? Né? Que o ser humano, ele não aceita ser aquilo que ele era, quer dizer, não aceita ser mais aquele indivíduo são que ele era no início da criação, porque ele tem prazer. Ele tem muito prazer em ser delinquente, em ser assim, um indivíduo corrupto, em dar o golpe nos outros. Ele tira prazer com isso. Então é importante ele notar que para fazer o bem, é o que fala, né? Tem que fazer muito sacrifício. Então o indivíduo, para estar no bem, para estar fazendo aquilo que ele devia fazer, exige dele um enorme sacrifício que ele não quer fazer. Então veja esse cartaz que eu coloquei aí. A enfermidade do ser humano vem do seu desejo de ser aquilo que ele não é. Então, o que ele quer ser aquilo que ele não é, né? É o mal. O indivíduo, ele se acha um herói se ele é golpista, né? E a sociedade dá muita ênfase por isso, né? Todas as profissões têm um enorme número de corruptos, de golpistas, de indivíduos que vivem praticamente às expensas da corrupção. Dr. Kepper, por isso que a gente tem a sensação que a pessoa se esvazia por dentro, né? E fica só uma carcaça, uma máscara. É a máscara. Então o bem, o belo e a verdade, que o ser dela se esvaziou, ela vive só a máscara. Isso. Então vamos chamar as entrevistas. Né? Então, a metafísica trilógica, ao mesmo tempo que ela reaviva assim, questões fundamentais para a vida do ser humano, como o estudo do ser, da essência e existência, do ato e da potência, trazendo assim uma valorização, uma elevação para a espécie humana, né? Assim, trazendo a sua verdadeira função ligada à natureza, a sua função transcendental. Ao mesmo tempo, esse livro, através assim da psicossociopatologia, ele traz a necessidade da conscientização desse empenho que a humanidade está em destruir o ser. A importância da metafísica trilógica é que ela traz para a ciência o estudo da vida interior. Por exemplo, quando nós vemos uma pessoa cometer um crime na sociedade, nós enxergamos isso de duas formas. Ou a gente coloca essa pessoa na prisão, tira ele da sociedade, ou a gente vai acreditar que foi a sociedade que o fez criminoso. O estudo da metafísica trilógica dá uma nova possibilidade a esse problema, por exemplo, mostrando que todo problema, todo mal, todo crime que uma pessoa comete, ele em primeiro lugar está cometendo esse crime consigo próprio. E ele faz isso por uma escolha que ele tem pelo mal.
Então, ele dá uma terceira possibilidade para resolver o problema, a possibilidade de conscientizar o crime que a pessoa faz, e não censurar o crime colocando ela numa prisão ou tentar mudar a sociedade como se o indivíduo fosse um santo. A metafísica é o conhecimento máximo do ser humano. Vamos dizer assim que seria a mais alta ciência, a mais alta abstração que o ser humano pode fazer. Ela trata de questões fundamentais, por exemplo, o que é o ser, qual é a nossa finalidade, de onde que nós viemos. É um estudo assim do ser em si e da origem de tudo. Então o Dr. Kepp escreve aqui que não é possível haver filosofia se não for através da metafísica, que deu origem a tudo, à filosofia e a todas as ciências que existem. A metafísica é importante porque nos dá as condições de raciocinar corretamente sobre as coisas. Por exemplo, a metafísica keppiana ela consegue unificar a teologia, a filosofia e a ciência. Como a gente pode ver aqui no livro, nós temos a metafísica que é no campo transcendental, que nos fornece a filosofia e depois a ciência, mostrando assim que a metafísica é superior, né? Por exemplo, na ciência nós temos Aristóteles dizia que a energia vinha da matéria. E corrigindo metafisicamente essa inversão que ele cometeu, a gente pode corrigir toda a ciência que se baseou nessa inversão. Na verdade, a matéria vem da energia, que é superior. O estudo da metafísica é muito importante porque ele abre a nossa visão do mundo e de nós mesmos. O Dr. Kepp ele desenvolveu a trilogia baseado na metafísica, que foi iniciada pelo Aristóteles e depois modificada pelo Heidegger. Então, a gente observa o que nesse estudo? Que, por exemplo, o superior não vem no inferior. Então, essa ideia de evolução que existe atualmente é uma ideia errada. Um outro ponto importante é de que o conhecimento não é a base, o conhecimento vem da ação pura. O Dr. Kepp mostra nesse capítulo aqui que o ser é muito maior do que o conhecimento. Então, se a pessoa fica só no intelecto, ela não se satisfaz, porque ela percebe que existe algo superior, maior, que ela não consegue explicar pelo conhecimento. E, na essência, nós somos perfeitos. Então, na essência, nós não somos paranoicos ou depressivos. A loucura vem da nossa existência, dessa oposição que nós fazemos ao ser. E um ponto extremamente importante desse livro aqui, Metafísica 1, do Dr. Kepp, é a desinversão que ele fez da metafísica do Aristóteles.